Estamos começando mais um episódio do podcast Delivery Negócios. Me chamo Lucas Takahara e tô aqui, como sempre, com o meu parceiro, irmão e sócio, Johnny Takahara. Lucão, tudo bem? Tudo ótimo. Que bom. Hoje vamos fazer um quadro um pouco diferente, né? Historicamente, estamos trazendo donos de restaurante que tiveram algum sucesso dentro do mercado aqui, principalmente aqui de Curitiba. Hoje vamos trabalhar pela primeira vez ali de uma área diferente. Trouxemos duas advogadas aqui empresariais que atuam aqui em Curitiba, diretamente com o pessoal de food service, né? Júlia e Letícia, se puderem se apresentar. Prazer. Então, nosso escritório é Santori Vinieski. Somos focadas na advocacia empresarial, no 360, não só na área empresarial societária em si, mas também na trabalhista. A gente tem todo esse serviço para ajudar o negócio a ter um crescimento seguro mesmo. Essa é a advogada Júlia, responsável principalmente pela parte societária. Isso aí. Nós temos, então, algumas experiências já com alguns restaurantes daqui de Curitiba e participamos de eventos relacionados ao food. Então, a gente vai compartilhar com vocês hoje alguns dos nossos cases e de situações que a gente tem acompanhado de perto. Exatamente. Bacana. E a gente, inclusive, se conheceu no Food Co, que é um evento aqui de Curitiba. Exatamente. A gente trocou uma ideia ali, achamos bem bacana trazer esse assunto. Até porque todo mundo lida com algum belzinho aí, né, ao longo da jornada. Acho que é o maior medo hoje do empreendedor tá na parte jurídica, né? Tirando o imposto, acho que é. Não, imposto é só pagar, pô. Boa. E antes de começar o papo, quero falar dos nossos patrocinadores, que é o Cardápio Web, o cardápio digital mais completo do mercado, que conta com dezenas de ferramentas para você fazer gestão, aumentar sua venda na internet e você deixar de depender das plataformas. A gente vai falar um pouquinho de plataformas, mas para você não criar essa dependência, para você ter, de fato, um canal de vendas que você não dependa de outras empresas. É só clicar na descrição aqui, vai ter o link. Você conversa lá com o pessoal, você vai conhecer a solução do Cardápio Web. Beleza? Vamos lá, Johnny? É isso aí. Se tá no terreno do vizinho, é porque é do vizinho, né? É, exatamente. Não adianta nada você construir um reino ali em cima do terreno do iFood. Os clientes são do iFood, né? Daqui a pouco acontece uns imprevistos aí, eles ficam sem venda. Vamos falar sobre imprevistos, né? Vamos falar sobre uns assuntos bons aí. Boa. Vamos pedir Então, like já também? vamos aproveitando e dando like, porque hoje estamos bem assessorados aqui. Se não botar o dedinho no like O que acontece? vai acontecer o seguinte. Vai chegar na sexta-feira, vai chegar um funcionário seu, o pizzaiolo seu, vai falar assim, já trabalha há 3 anos com você. Vai falar assim, ô patrão, seguinte, vamos negociar um aumento aí? Sabendo que tuas vendas estão estagnadas ainda, porque não contratou a Senden para fazer assessoria em marketing. Daí o que vai acontecer? Você não tem para dar de aumento. O que vai ter que fazer? Vai ter que mandar embora o cara, mas o cara não está registrado. E aí, o que acontece? Vamos descobrir o que acontece. Vai acontecer isso com você. Então, dedo no like aí. Senão... Like. Por favor. Dá um trabalho, né? Melhor, dá pra evitar, né? Dá. É só dar um like. É só dar um like, nenhum processo trabalhista vai chegar até essa pessoa. Aí, com ó, certeza. tá segurado. Vamos lá, like e papel e caneta na mão, Importante que lá vem também. conteúdo. Vamos Importante. lá. Vamos aproveitar que também, né? Vamos aproveitar também que estamos muito bem assessorados aqui. Vamos falar sobre a guerra dos delivery que estão acontecendo nos bastidores ali. Assunto do food levinho service. pra começar ali. Vamos começar já leve. Começando levinho. Hoje a guerra dos deliveries é um assunto bastante conhecido tanto no mundo jurídico quanto no mundo do food. Chegou no mundo jurídico? Com certeza. Uhum. Hoje, a gente ali da área empresarial tem tido bastante repercussão sobre isso, principalmente porque realmente há uma guerra entre plataformas, seja o iFood, 99 Food, entre outros, que estão numa grande disputa. E essa disputa há diversas alegações, dentre elas a concorrência desleal, porque uma parte alega que a outra, a partir ali das cláusulas do contrato, poderia estar, então, de fato, objetivando
prender somente dentro do seu nicho e o que a gente sabe que acaba prejudicando as demais plataformas. Sim. Então, além dessa guerra dos deliveries, o que a gente tem visto muito é os nossos clientes ou conhecidos chegam para nós com duas situações: ou uma multa muito alta pela quebra de exclusividade, ou então o período de exclusividade já foi, já passou, eles podem de fato sair do contrato com essa plataforma. No entanto, a hora que saem, acabam sofrendo alguns tipos de prejuízos implícitos, que perderem alguns benefícios dentro da plataforma, já não terem mais os bônus que tinham antes, e tudo isso está sendo discutido lá no judiciário. Exatamente. A gente sabe que, principalmente uma plataforma, não sei se a gente pode citar nomes aqui, Pode, a sim. 99 teve muito investimento, né, recente, ganhou bastante investimento e entrou com tudo no mercado, oferecendo condições diferentes para os negócios, para os restaurantes. Então, a gente vê essa movimentação dos restaurantes se preocupando agora com o contrato que foi firmado lá atrás, para saber se é possível sair, quais os prejuízos que eles podem ter no negócio, o que é legal, o que o iFood realmente pode fazer, o que está longe, o que tem margem para discussão, né? Uhum. Até porque tem muita empresa que assinou num cenário muito diferente, né? Do Exatamente. cenário que tem Sim, hoje, Exatamente. que tá rolando a aí, guerra mesmo, né? Então, tem um caso que é público, né? Que foi o dono de restaurante acabou tendo o seu perfil bloqueado. Aí, só via judiciário para promover o desbloqueio, enfim. Então, realmente está sendo delicada agora. Essa guerra do delivery aí ainda vai dar bastante Tá pano pegando, para né? manga. É. Com certeza. E até onde o iFood, digamos assim, ele pode fazer em questão de o que a gente chama de retaliação, né? Sim. Até onde ele pode ir e a partir de que ponto a gente deve procurar uma ajuda, uma assessoria? É um pouco complicado até o ponto em que ele pode ir, porque é ele que domina a plataforma e ele escolhe se ele vai te colocar no topo ou não. Uhum. Então, é um pouco difícil como a gente consegue chegar no judiciário e provar isso. Porém, existem formas sim. Aí é uma análise de caso mais aprofundada. Exatamente, porque tem uma análise até técnica em relação ao algoritmo, né? Efetivamente, o que está sendo feito pela plataforma para que esse restaurante tenha um prejuízo e que a gente consiga também trazer documentado esse prejuízo antes e depois, por exemplo, da saída da plataforma. E é bem difícil provar isso, né? Questão de algoritmo, falar que eles... Difícil não é, mas vai precisar de uma análise bem detalhada. Quando a gente tem essa alegação de não, eu quero sair, tá sendo cobrado uma multa, é uma situação. Mas quando a gente fala de análise probatória em relação a prejuízo, quando você ainda está na plataforma, a gente vai precisar de provas um pouco mais concretas para trazer essa alegação, né? Entendi. E quando surgiu essa questão da 99 chegando aqui em Curitiba, por exemplo, teve bastante o movimento do iFood ali querer fechar a exclusividade. Né? Sim. Isso é um ato ainda, digamos assim, é permitido? Ou chega a ser essa questão de concorrência desleal? Olha, de fato, há uma alegação de concorrência desleal. Ainda é muito cedo para a gente afirmar, porque isso já está na mão do Poder Judiciário. Mas o que a gente sabe é que o iFood firmou, né, um acordo com o CAD para diminuir esse campo de exclusividade. Então, a gente espera que a partir de agora os donos de restaurante tenham um pouco mais de liberdade para transitar entre as plataformas. Exatamente. Até porque a gente tem vedação de monopólio, né? Isso que eu ia perguntar também. Exatamente. Então, a linha é muito tênue entre uma concorrência desleal e simplesmente uma plataforma atuando no mercado. Então, é isso que está sendo, inclusive, debatido agora no judiciário. Uhum. Inclusive tem a gente que faz parte de, não sei se pode falar, mas a gente faz parte Hoje pode. de grupo, né? De grupo de hamburguero, grupo de, enfim, tem um lance de um áudio que circulou ali também que né, supostamente um executivo do iFood mandando um áudio pro rapaz que ia fechar exclusividade falando assim, ó, vai ter retaliação aí se não fechar, então
poxa, vamos fechar e tal, usando vamos colocar assim, Coação, né? Um Uhum, mecanismo fazendo de uma coação. leve coação. Uhum. Isso daí pode ser levado no judiciário ali e para ser discutido esse assunto que você acabaram de comentar ou não? Eu acredito que assim, a gente está no meio de muita informação Uhum. falsa, então, inicialmente, a gente tem que tomar esse cuidado Sim. de, antes de alegar que é alguém de dentro da plataforma, verificar se realmente é verdade o que está sendo espalhado. Porque aí, se você afirma isso, entra com processo com base, por exemplo, no áudio, a gente vai ter um problema se não for. Eu acredito que se esteja acontecendo esse tipo de retaliação, e inclusive essa coação de quem trabalha internamente na plataforma, aí sim a gente tem uma prova muito concreta de que eles estão concorrendo até deslealmente, né? Uhum. E até é interessante trazer aqui que parece que a gente tá falando só do iFood, né? Mas própria 99, própria Kita tá entrando com alguns, não sei se fala processo, alguma coisa Uhum. assim, contra a 99 também. Uhum. Que a 99 também tá fazendo algumas práticas que não são tão legais, digamos assim. Uhum. Então, é exatamente daí que surgiu a guerra dos deliveries. Uhum. Porque tá todo mundo disputando entre si e que vença o melhor, digamos assim. Uhum. E aí, não, como não é bem assim que funciona, isso foi parar no judiciário. É o semi-exclusividade, né? Não é isso? É o sabor exclusividade. Sabor, Tipo exclusividade. assim, você pode continuar no iFood, mas não pode fechar com a outra. Tipo, eu acho que foi essa Entendi, que tava entendi. rolando, né? Daí eu acho que esse foi o ponto de partida, Uhum. lá em Santos ainda, né? Isso, aham. Exatamente. Daí, realmente o cara meio que corta só pra não poder entrar na Tipo, próxima. o iFood beleza. O iFood, beleza. Só de você não ter exclusividade com o iFood, pra mim tá tudo bem. Agora, minha semi-exclusividade é pra não fechar com o outro. Daí, eu acho que isso daí é um problema também, Sim, né? sim, Sim, com com certeza. certeza. Até porque a regra se aplica a todos, né? Então, a gente não adianta você citar o nome de uma plataforma e a gente falar que ela é responsável por estar fazendo isso, quando, na verdade, as outras também estão adotando a mesma linha de pensamento ali em relação aos restaurantes. Mas com a ajuização desses processos, a gente não vai ter só uma medida relacionada ao iFood. O judiciário vai julgar o tema em si, então a gente provavelmente já vai ter um norte em relação à atuação das demais plataformas também. Com certeza. E até, acho que a iFood estava alegando que o Kita estava fazendo espionagem, uma empresa chinesa. Uma fazendo empresa chinesa espionagem, que também entrou, né? Aham. fazendo Sim. espionagem. O processo, ele não é público, assim, Uhum. sabe? Mas o que circula na mídia hoje vai desde espionagem, a concorrência desleal. Então, é realmente uma briga de gigantes. Pois é, no final do ano passado, de setembro pra frente ali, no ano passado. Esse ano, acho que não muito, mas teve uma troca muito rápida de executivos ali. Um executivo era, tipo assim, um mês era aquele executivo, daí no outro já sumia a foto de perfil dele e falava que não trabalhava mais, ele tinha que ir atrás de outro. Nossa. Provavelmente já foi feito um headhunt ali, alguma coisa assim. Sim. Uhum. Foi bem, no ano passado ali, foi bem na entrada deles, teve essa emoção aí no mercado, né? Uhum. Exatamente. Sim. Eu acho que é um assunto bem pertinente pra gente trazer também. E uma outra coisa que a galera do restaurante tá batendo bastante cabeça é a questão de funcionário versus empresário. Uhum. Né? Sim. Você deve ter bastante caso nesse sentido. Essa é uma das maiores dores do empresário, seja qual o ramo for, sabe? É uma outra guerra, né? É uma outra guerra, com certeza. Então, no nosso escritório, a gente atua para alguns restaurantes no âmbito trabalhista, pró-empresário. E recentemente a gente até deu uma palestra no Foodco, indicando meios de proteção, né? Porque é inevitável o empresário estar sujeito a esse risco. Mas a gente consegue mitigar esses riscos caso ele adote ali medidas para que o vínculo de emprego, caso seja uma contratação de terceirização, né? Que é o famoso PJ, não seja caracterizado. E aí, assim, dessa forma, a gente até adotou algumas estratégias. A Lê vai saber explicar melhor. Na verdade, assim, a gente vê esse movimento no Brasil inteiro de pejotização, que a gente chama, né? Só que o empresário, ele acha que, muitas vezes, é só contratação CLT ou PJ.
A maior parte das pessoas tem essa visão de que ou é um ou é outro. Uhum. Só que não é bem assim. A gente tem outras ferramentas, inclusive dentro do nosso Código Trabalhista, que prevê outros tipos de contratos e que vão ajudar esse empresário a ter uma segurança jurídica de não ter um passivo trabalhista ali na frente. Como, por exemplo, contrato intermitente, contrato temporário, a terceirização lícita, que a gente chama, né? Que não é um PJ, mas é uma outra empresa. Na verdade, é um CNPJ, mas é um tipo de contratação que você vai ter uma responsabilidade bem delimitada, né? Uhum. A maior parte das pessoas não conhece essas outros tipos de contratação, como intermitente, temporário. A gente fala em contratações que vão ocorrer às vezes. Eu preciso de um funcionário em determinados dias específicos de Momento de maior... alta demanda, né? Isso. Exatamente. Tipo, dá pra fazer isso uma vez por semana? Dá, exatamente, dá. Você vai pagar É. proporcionalmente ao tempo trabalhado e as outras verbas também vão ser pagas proporcionalmente ao que foi efetivamente trabalhado. E o funcionário, ele também pode negar trabalhar. Por exemplo, no contrato intermitente, você Uhum. vai convocar esse funcionário, tem a lei, ela fala em 3 dias de antecedência que você tem que chamar essa pessoa, ver se ela tem disponibilidade. Ele vai falar, posso ou não posso. Uhum. Trabalhou, o contrato é feito também, tem contrato, tudo bem certinho, é pago e acabou, entende? Não, Por hora. exatamente, é pago pelo serviço prestado e acabou. Não existe aquele risco de um passivo trabalhista, sendo que tá tudo certo, tá tudo previsto contratualmente e não tem nenhum perigo de um passivo trabalhista. Claro, a gente sempre fala, por mais idônea que seja a empresa, um funcionário pode querer se dar bem em relação ao trabalho dele, mas você fazendo dessa forma, contratando no jeito certo, você garante que caso tenha um passivo, você vai saber o que fazer. Até porque para cada duas advogadas empresariais tem centenas de advogados trabalhistas que, Exatamente. né, Nossa, vão... e tem, pô. A gente sabe, né? Pô, Uhum. Sim. quando eu era mais novo, ia nos... sei lá, ia fazer um desligamento no Cine lá, tinha na porta lá 2 caras falando, ô, vamos dar um processinho aí e tal. Mas então, tem Sempre tem, né? essas medidas que o empresário pode tomar e não levar um processo trabalhista, ou se caso leve, ainda tenha o resguardo de que ele fez da maneira correta, sabe? Eu não sei se é verdade, mas o intermitente, eu acho que o funcionário, ele inclusive pode estar trabalhando em outro lugar também, né? Exatamente. Esse é um dos benefícios que a Uhum. maior parte das Que pessoas daí, não sabe. pro food service meio que encaixa pra rotina Exatamente. da pessoa, porque justamente quem faz taxa à noite numa hamburgueria, por exemplo, de manhã trabalha numa loja de ferramentas, sei lá. Exatamente. É o Sim. famoso taxa, só que legalizado. Num tipo de contrato em que você vai ter previsão de que tá tudo certo. E todas as provisões são pagas ali legalmente. São pagas, o trabalho é feito, é pago. Uhum. E se encerra. A gente tem também no contrato temporário, é mais para picos sazonais. Então, final de ano, quando você vai ter um aumento na demanda, tá todo mundo Dia de dos férias, dia dos namorados. namorados. Então, assim, você vai poder contratar essa pessoa por um prazo determinado. Acabou. Você não pode, inclusive, renovar esse tipo de contrato. Acabou, paga as verbas. E é isso. Eu posso efetivar essa pessoa, se eu Você gostar. pode Pode. efetivar, mas você não pode ficar contratando ela novamente de caráter Daí dá temporário. problema. Exatamente. Mas se você fizer esse tipo de contratação, você tem segurança de que você contratou o funcionário. Você pagou somente proporcional àquilo Uhum. que foi devido e não tem mais um risco de ter um prejuízo, né, de passivo trabalhista. É bem um freela legalizado, né? É Exatamente. bem isso. Agora, já no cenário em que eu quero contratar, que existe muito de eu vou contratar um chefe e ele não quer carteira assinada, ele quer ser um PJ, porque aí ele recebe mais, porque ele não tem que bater ponto de horário. Isso existe muito. Então, de que forma eu consigo me proteger? Dado ao fato que foi o próprio funcionário que Uhum. pediu para que eu não registrasse ele. E aí tem 5 elementos que a gente até preparou uma cartilha, depois, se vocês quiserem, a gente disponibiliza, que é utilizado pela CLT para que configure vínculo trabalhista. Um só dos elementos de maneira isolada não vai configurar vínculo trabalhista, mas se você perceber que tem 2, 3 elementos, então, para exemplificar, a pessoalidade. A pessoalidade, no caso do chefe,
é inevitável. Você quer aquele chefe, por Uhum. isso você o contratou. Agora, tem a não eventualidade. Ou seja, ele tá de segunda a domingo no teu restaurante, das 8 da noite às 11 da noite. Aí já temos 2 elementos. Então, só a pessoalidade não é suficiente. Agora, se você começar a preencher demais elementos, aí a gente já acende um alerta de que possivelmente esse empregado ele pode sair, pedir reconhecimento de vínculo, e aí é sempre com aquele valor da causa astronômico, e aí é importante estar bem seguro para conseguir se defender. Tira a noite de sono do empresário, né? A Nossa. gente Não, acho sabe que é a o realidade. principal, né? A gente tem a metodologia que é direcionada ao ramo alimentício que a gente fez, é a metodologia prato. Então, Muito bom, muito bom. é fácil de lembrar, né? Uhum. Porque é P de pessoalidade, R de remuneração, A de assiduidade, T de trabalho subordinado e O de onerosidade. Então, assim, basicamente, né? Passando pelos tópicos de maneira bem rápida. Pessoalidade, exigir que seja aquela pessoa que esteja ali. A remuneração, faça chuva ou faça sol, ele vai estar recebendo o mesmo salário ali sempre, No sem 5º perigo. dia útil do mês, cai É. o salário dele, independente se ele trabalhou 10 horas ou 20 horas, sabe? Aí isso é um Isso salário. configura salário. É. Porque uma salário. prestação de serviço você recebe pelo serviço que você presta. E não é um valor fechado todo mês, independente da produção. Uhum. Exatamente. E como é que foge disso? Só entrando num... É que assim, como é que costuma acontecer? Eu vou contratar um chefe, vai ser um chefe de proteínas, Uhum. e aí, então ele vai vir ao meu restaurante 3 vezes por semana. Eu pago ele no final da semana, aí ele não pôde vir, eu tenho o direito de descontar, ele não prestou o serviço. Então, os valores não se repetem sempre, não há entendi. pagamento de 13º, você não negocia Férias. férias com o Uhum. PJ. E aí acaba que, por vezes, o empresário, ele fala, não, é um PJ, mas eu vou pagar um 13º, eu vou negociar férias pelo pior. WhatsApp. E acaba que, infelizmente, a gente vê que em alguns casos isso é usado contra ele. Nossa, Sim, exatamente. caramba. Até a gente escuta muito dos nossos clientes mas ele vem uma vez por semana no meu restaurante, então não é sempre. Mas uma vez por semana, há meses, Uhum. a gente tem uma eventualidade. Então, isso também já caracteriza vínculo de emprego. Claro, não é uma das situações que vai fazer com que seja Isso. reconhecido. Mas esses fatores juntos, Uhum. aí a gente tem um risco de um vínculo trabalhista, sim. Entendi. PR, e daí agora A? É a assiduidade, ou seja, não é eventual, que a gente estava falando antes, né? Entendi. Subordinação se você contrata uma outra empresa, você não vai dar ordens diretas. A gente pensa num PJ. Uhum, Você não vai dar ordem para outra empresa. São 2 empresas prestando serviço. uhum. Quando você é subordinado a alguém, você obedece às ordens, você sofre punições caso não tenha feito da forma que achava correto. Isso é uma subordinação de um empregado. E a gente tem Uhum. essa confusão também, né? E a onerosidade. A onerosidade é mais no sentido de que quando você tem uma empresa, você assume riscos por ela, né? E quando... vou dar um exemplo de um restaurante que contrata um marketing, assim. Uhum. O pessoal Contrata do a Sandy. Isso. Mas com essa O não vai ter risco pessoal nenhum. É. já costuma levar seus próprios equipamentos, né? Então, Uhum. tem seu próprio celular para gravar, tem sua luz e tudo. Agora, no passo que o restaurante fornece tudo, o restaurante manda aí com uniforme, o restaurante faz tudo, aí você não tem o risco, não tá balanceado, entendeu? Uhum. A pessoa jurídica, na verdade, tá sendo uma prestadora de serviços, mas que não assume nenhum risco. Se o restaurante não for bem, não puder, né, realizar o pagamento do marketing, a pessoa jurídica deveria assumir esse risco. Então, assim, Uhum. é uma Exatamente. questão Não tem assim. risco do negócio, né? O que a gente Isso. chama. Porque Risco do negócio. quando a gente fala em um empregado, ele, independentemente do que acontece, ele recebe seu salário e ele não tem risco nenhum sobre isso. Quando a gente fala de 2 empresas, a gente assume as responsabilidades que cabem a cada empresa. Então, aí a gente tem
essa situação. Então, desculpa Imagina, cortar, mas só imagina. para eu entender melhor sobre a parte da onerosidade. Onerosidade, é isso? Isso, Isso. exatamente. Onerosidade. Quanto mais risco por exemplo, o motoboy tem, menos o risco que eu corro de processo trabalhista? É isso? Não necessariamente. Ainda O mais risco quando tem que estar equilibrado. é risco do negócio em si. Então, a pessoa jurídica é responsável por pagar todos os seus tributos. Uhum. Por exemplo, agora, quando a gente fala de motoboy, daí já pega num assunto um pouco mais delicado, eu acho. Vamos entrar Tá. nesse... Vamos Como é entrar. que você Tópico, né? aplica o método Prato aí, adaptado para motoboys? Hoje a Justiça do Trabalho ela tem evoluído muito nessa questão do reconhecimento da não pejotização para motoboys. Então, a gente tem decisões favoráveis a isso. No entanto, caso o motoboy sofra algum tipo de acidente ou ocorra algo que coloque ele de fato em risco, aí os restaurantes sim costumam ser penalizados. Então, o empresário tem que orar, pedir para que nada aconteça, porque ainda que ele esteja cumprindo os requisitos do prato, ele pode sofrer uma condenação no judiciário. Se tiver um acidente aí. Isso, exatamente. Ou você tem que dar o devido suporte ali para... Na verdade, eu acho que mesmo você dando suporte, se o cara, né, se o cara entrar com alguma... E pelo que vocês falaram, às vezes, se eu der o suporte, às vezes caracteriza... Pode caracterizar que ele... É né? delicado. É um assunto bem delicado. delicado, essa questão da vinculação, né, de trabalho. Mas, aplicando a relação do motoboy, a gente vê que existem já empresas que fazem esse movimento de não ser sempre uma pessoa, ser várias pessoas, por exemplo, no quesito pessoalidade, que é o primeiro da nossa metodologia. Não é sempre o mesmo entregador, você tem uma empresa que gerencia eles, então isso já beneficia a empresa que está contratando eles, de não ter o quesito pessoalidade. Olha, independentemente de quem está vindo aqui, não sei, eu não tô lidando diretamente com essas pessoas, são pessoas diferentes. Já tem uma segurança. Em relação à remuneração, olha, eu pago a empresa, essa empresa passa entendi. para os motoboys. Isso também já não tem aí a relação da remuneração direta, né? Enfim, tem todas essas questões. Então, se a gente contratar, por exemplo, a Rocket Express para fazer nossa entrega, a gente praticamente elimina a pessoalidade. Porque Sim. ele vai mandar o Isso. motoboy contratado dele, seja o seu João ou seja o Exatamente. Lucas. Caso haja a contratação de uma empresa como essa, na realidade a gente afasta bastante o risco do processo trabalhista. Mas mesmo assim vai ter um risco ali, mas é o melhor caminho, digamos Isso, assim. a gente afasta. O risco sempre vai ter, gente. Mas, de fato, a gente coloca camadas de proteção, né? Exatamente. Dá para cravar que é a melhor opção essas ferramentas que tem? Em relação ao trabalho de motoboys, terceirizar, a gente vê como a melhor opção. Porque é uma empresa que está assumindo a responsabilidade de vincular esse trabalhador, de pagar o salário dele, ele é subordinado àquela outra empresa, não diretamente ao seu estabelecimento. Então, os riscos trabalhistas são assumidos principalmente por essa terceirizada. Então, vamos contratar a Rocket Express, né? Faz um jabá por Rocket Express é uma ferramenta, uma empresa onde ele fornece os entregadores para comparecerem no seu estabelecimento. Você define quantas pessoas você precisa sobre sua horário demanda, também, né? Pela minha demanda, eu preciso de 8 entregadores. Bateu 6 horas, vão ter 8 entregadores lá, que não vai ser sempre o mesmo. Então, justamente para... Eu acho que se a empresa se você contrata a empresa ali, mas a empresa manda por 3 anos o mesmo funcionário, eu acho que é um negócio um pouco perigoso também, não? Dependendo da forma de contratação que eles têm interno na empresa, não também, tá? Boa. Mas vai estar sempre variando ali. Óbvio que se você gostar mais de um do que o de outro, e vai sempre estar fornecendo aquele serviço de entrega, ele não vai estar vinculado a você, ou esses entregadores. E você faz o pagamento direto para a Rocket Express. Você não negocia salário, não negocia folga, não negocia... Você deixa tudo na mão do Márcio. Marcinho?
Marcinho, abraço, né? Marcinho. Bigodão também. Bigodão igual o meu. Bigodão igual o dele. É do Ciban. Vai ter um link no... Vamos colocar um linkzinho? Vamos colocar o link. Tem desconto, será? Tem que ter. Tem que ter desconto aí, Marcinho. E um outro ponto também, vou falar de jabá também, né? A vantagem de você contratar um motoboy próprio ou com uma empresa dessa daqui é que você vai conseguir escalar suas entregas. Se você ficar para sempre dependendo de uma entrega parceira ali do iFood, 99, você não vai escalar suas vendas. E também você não vai conseguir vender bem no seu canal próprio. Então, de alguma forma, vocês vão ter que contratar um motoboy próprio e Rocket Express está aí para solucionar esse problema sem você correr tanto risco. É isso Seria aí. isso, né? É isso É aí. isso aí. Boa. E então é isso aí, né? Contratar os homens aí. Método Sim. prato, contratar os homens. Uhum. E acho que nem vamos falar de se for contratar por fora, né? Se for contratar por fora, o cara tem que receber mesmo. Porque já vai chegar uma cartinha aí. Vamos fazer assim. Uma outra questão também que a gente vê um pouquinho comum assim é quando um restaurante recebe uma avaliação negativa, uma Sim. difamação, né? Sim, E às vezes injusta, né? sim. Como é que a gente consegue recorrer a isso? Esse cenário ele é comum, infelizmente, porque assim, se nem Deus agradou todo mundo, quem dirá nós, né? Uhum. E aí a gente precisa sempre analisar caso a caso. É muito importante ter em mente que o consumidor ele tem a liberdade de expressão dele, mas assim como toda liberdade de expressão há um limite, Uhum. né? Então a gente precisa verificar inicialmente a veracidade daquelas informações. Nós precisamos entender junto ao empresário como ele lida com isso, de que forma ele pretende administrar, gerir essa crise, né? Então Uhum. eu tenho clientes que falam, olha, nós vamos oferecer um voucher de drink, ali no Google aparece a resposta do restaurante. Então, nós vamos responder, vamos chamar, vamos oferecer uma segunda experiência para que este cliente insatisfeito vire um lead satisfeito. E Uhum. aí, a gente consegue sair por esse lado. Agora, em contrapartida, também tem... a gente está na era do TikTok. Vai uma pessoa no seu restaurante, acaba fazendo um vídeo que te difama demais, algumas coisas não são verdades. Aí, nesse caso, cabe a gente entrar em contato, pedir um esclarecimento, entender o que de fato aconteceu, o que não aconteceu, expor para essa pessoa os limites da liberdade de expressão e que, a depender do caso, ela pode até ter que comprovar aquilo no judiciário. Mas, em geral, é um tema que a gente gosta de sentar frente a frente com o nosso cliente e entender de que forma você quer administrar isso. Explicar para ele, olha, reagir de maneira muito negativa pode não ser tão benéfico. Uhum. Então, a gente costuma lidar, fazer um gerenciamento de crise mesmo. A gente tem que lembrar que a nossa liberdade termina onde começa a do outro, né? Então, esse é o princípio basilar do direito. A gente não pode chegar numa rede social, por mais liberdade que a gente tenha, difamar uma pessoa, seja uma pessoa física ou jurídica, e pensar que a gente não vai ter consequências em relação a isso, principalmente quando não é verdade. Então, o escritório de advocacia, a gente vai lidar com formas de não deixar que a situação se desenrole para um vídeo, por exemplo, com medidas de prevenção interna no restaurante, mas também quando sai do controle do restaurante, a gente tem a parte do assessoramento de respostas, Uhum. de não deixar que o nosso cliente reaja na emoção, porque não Concordo, dá concordo. para reagir na emoção, gente. Nossa, A gente isso aí tem não muito, é né? advogado, mas a Muito. gente já faz isso, né? É. Tipo assim, pro nosso cliente, que é o empresário ali, ele também acaba achando que ele tá sempre na razão. Sim. Então, o cliente dele sai insatisfeito, faz uma crítica ali, e às vezes ele tá errado também, Sim. entendeu? E só que se não souber gerir essa emoção ali e
responder de uma forma profissional. Uhum. O cara leva muito pro pessoal. Sim. Sim. E aí a importância de agir rápido. Ali nas primeiras 24 horas é o melhor momento, porque a pessoa ainda tá com a memória fresca, ela sabe do que aconteceu, a gente consegue muitas vezes mediar isso, Uhum. não precisa ir para judiciário nem nada. Então, colocar o nosso cliente que seria o empresário, na posição confortável, que é saber que tem alguém brigando por ele. Uhum. Exatamente. Então, ele não precisa reagir, porque é natural do ser humano. Se você for com tudo, a pessoa vai te devolver com tudo também. Então, a gente costuma tentar mediar dessa maneira. Exatamente. No delivery, as pessoas, na hora de reclamar, se sentem muito à vontade também, porque Não não é tem um pessoalmente, rosto, né? né? Se fosse pessoalmente, não ia falar isso, né? Se fosse Exatamente. pessoalmente, Com pode certeza. trazer o sal pra mim, por favor. É, Mas Cara, daí, Veio como é na que sal internet... não presta, lixo. é. Exato. Daí, As pessoas assumem Na outra hora da personalidade, emoção, né? realmente, eu acho que na rede social, em Sim. geral, né? Tipo, Sim, hoje em dia é exatamente. meio tudo isso, assim, né? Exatamente. Um avatar de desenho ali, sei lá, Uhum. criticando Aham, o teu aham. perfil ali no Google e... A gente até tem um case recente no escritório que tinham duas empresas com nomes semelhantes. E aí uma delas tinha diversas reclamações em Reclame Aqui e tudo. E a empresa do nosso cliente estava sendo extremamente atingida porque você pesquisava uma e aparecia aquela montoeira De Reclame de Aqui. reclamação. E Caramba. aí a Uhum. nossa estratégia foi encaminhar uma notificação lá para o escritório dos advogados do Google. E isso foi resolvido muito tranquilamente. Hoje em dia você pesquisa o nome dessa empresa e já vem ali uma informação. Há duas empresas com nomes Uhum. semelhantes, tal. Então, são coisas que às vezes os empresários acham que Legal. nem tem muita solução, mas nem é tão difícil assim de resolver, sabe? Exatamente. É, na advocacia a gente consegue resolver de uma forma Uhum. extremamente tranquila. Basta estar bem assessorada, né? A Exatamente. gente tem bastante problema de contas de anúncios que são bloqueados, são hackeadas e Sim. que eles prometem que vão resolver o mais rápido possível, mas acaba demorando ali 6 meses para Sim, fazer o sim. ressarcimento do que foi gasto e também Sim. para poder reutilizar a conta. Uhum. Esse é um caso que a gente certamente entraria com um pedido liminar para que Uhum. fosse deferido esse desbloqueio de forma imediata, sabe? Uhum. Porque causa até, né, digamos, prejuízo, né? Sim. No O cara direito vai a tá gente chama de deixando- lucros cessantes, aquilo que você deixou de ganhar em razão da sua plataforma estar bloqueada. Sim. Perfeito. Boa. Então basta você estar bem assessorado. Até para não só para restaurante, mas trazendo para o nosso ali de gestor de tráfego e tudo mais, Sim, sofre muito com isso. sim, Com sim. certeza. A gente atendeu alguns casos, eu não sei se pode falar o nome de outras plataformas aqui, de Pode. bloqueio de marketplace em Mercado Livre. Uhum. Uhum. E aí a gente tinha bastante êxito em conseguir esse desbloqueio de maneira liminar e até mesmo, caso comprovado, os lucros cessantes. Uhum. Exatamente. É porque quando a gente fala, quando vai para o judiciário, caso você não cumpra a determinação do juiz, tem aplicação de multa. Então, as empresas se veem legal. mais obrigadas a cumprir o que foi determinado pelo Você também juiz. tem um departamento jurídico ali que cuida só disso, né? Exatamente. Daí, Sim. ao invés de ir no saque lá, de repente, se você tiver um caminho, para encurtar o caminho, né? Isso. Exatamente. Do saque até chegar no jurídico, acho que demora, né? Daí eu acho que você- esse é o tempo sim. que acaba demorando para desbloquear uma conta. ou... Você passa, na verdade, para uma comunicação mais qualificada, no sentido de que a pessoa tem o poder de resolver efetivamente o teu problema, né? O seu advogado fala direto com o advogado da plataforma. Exatamente. É exatamente isso. É igual quando você manda no Reclame Aqui, que daí eles vêm para resolver rápido, né? Exatamente. Funciona, No né? consumidor.gov tá Legal. resolvendo Nossa, bastante. legal. E voltando um pouquinho ali para a parte ali de avaliação, de você entregar uma boa experiência para o cliente, né? E até para não acontecer de ter uma experiência ruim, é você criar bons processos dentro da cozinha, né? É o que a gente sempre fala, pô, não Sim. adianta você ter um marketing bom, você começa a vender se não tiver processo. Sim. Exatamente. E acho que você tinha até comentado sobre uma história ali de questão de processo, sim, né? sim. Nós tivemos um case recentemente
que o nosso cliente, ele sofreu uma ação trabalhista em que o empregado alegava que não tinha material de segurança, né? Instrumento de segurança ali, o famoso IPI. E aí, o que basicamente aconteceu? Era um chefe que lidava também, salvo engano, com proteínas. Uhum. Quando colocou o alimento ali, acabou respingando óleo, algo do tipo, isso estava fora da gerência dos sócios, do próprio gerente. Houve, então, o ingresso da ação trabalhista. E aí, qual foi a forma da gente resolver isso? Foi começar a fazer um treinamento de IPI regularmente com os funcionários. Esse treinamento, ele tem uma lista de presença, que os funcionários assinam essa lista de presença. Eles estão cientes, né, da importância de tudo aquilo, de que forma usa aquilo. E aí, o nosso cliente espalhou durante a cozinha, assim, caixas de luva. Cada funcionário tem a sua touca, a sua bota, a sua calça, tudo certinho. E olha, a gente não sofreu mais com esse problema. Exatamente. Até caso um funcionário entre na justiça, é o nosso principal meio de prova de que a empresa fez o papel dela. Uhum. Comprou o IPI, disponibilizou treinamento, então não existe a justificativa do funcionário não estar usando esse tipo de proteção. E não somente, a gente estava falando da questão do consumidor, esse tipo de treinamento, não somente para o uso de IPI, a gente faz também com os funcionários na hora de tratar o consumidor. Que os empresários... eu sei que é difícil você conseguir ter domínio sobre tudo que acontece no teu restaurante. Uhum. Mas se a tua equipe estiver treinada para saber lidar nesses momentos de crise, a tendência de o consumidor sair de lá e não fazer nenhum tipo de reclamação, ou voltar mesmo no teu restaurante pela forma que ele foi bem tratado, Uhum. é bem maior, né? Assim, tipo, o cara tá no salão ali e reclamou, é só resolver, né? Exatamente. Isso, Só que às exatamente. vezes a gente não sabe como os teus funcionários vão reagir a Exatamente. esse tipo de situação. Você, como empresário, sabe a melhor forma de agir, o que deve ser feito, mas às vezes quem tá trabalhando contigo não vai ter, às vezes, até a inteligência emocional de saber lidar ou pedir ajuda para alguém que saiba lidar melhor com a questão. É bom ter tipo um playbook, né? Sim. Assim, exatamente. teve reclamação de tal coisa, o que eu faço aqui? Pega no manualzinho ali, Isso. faço isso aqui. Uhum. Faz, se der errado, né? Sim. Daí a empresa dá um jeito, mas, poxa, foi treinado com aquele manual ali. Exatamente. Sim, A gente vê exatamente. grandes restaurantes com esse tipo de procedimento também. Quando a gente fala, você tá o nome, o Outback, porque eu tive uma experiência com esse restaurante também. A gente fez uma reclamação e em questão de minutos já apareceu a gerência, pediu 1 milhão de desculpas, falou que aquilo, meu Deus, não sabia como tinha acontecido, que não é de praxe, deram um cupom pra gente e deixou o consumidor feliz. Então, assim, não teve nenhum problema e eu como consumidora, né, não falando como advogada, mas como consumidora, voltei lá e adoro, não tem problema nenhum. Eu, como consumidora, processei. Eu, como consumidora, entrei no juizado especial não. pedindo indenização de R$ 5.000 por dano moral. Porra, imagina. É pior que acontece. Nossa, sabia? acontece. E até pra essas questões de vigilância sanitária, né? Que fala, né? Uhum. Precisa ter esse tipo de processo pra Precisa. caso tenha algum problema com o seu cliente final, né? Sim. Tá até no Manual de Boas Práticas da Anvisa o procedimento operacional padrão, né? Que é basicamente um procedimento dentro da cozinha, e são requisitos que ali o estabelecimento ele precisa ter para que, caso dê algum problema, consiga se provar que ele estava atendendo a todas as medidas necessárias. Então, a gente diz isso. Por exemplo, eu pego queijos de um fornecedor XPTO. Aí tem alguém ali que, quando receber, vai olhar, vai anotar qual é o lote que eu recebi. Porque se der algum problema, o meu entregador entregou uma pizza e foi usado o lote 2. A gente sabe que o lote 2 chegou no dia tal, veio do fornecedor XPTO. E assim fica mais fácil, na realidade, de você conseguir entender o que de fato ocorreu dentro da sua cozinha. Então, é muito importante essa questão dos procedimentos e até mesmo
consta ali no Manual de Boas Práticas da Anvisa. De organização do restaurante, né? Todas essas práticas vão ajudar que, caso tenha algum tipo de problema com vigilância, com o próprio consumidor, você saiba o que fazer e saiba resolver o problema, a origem Isso. dele, que eu acho que é a forma mais difícil de você descobrir a origem do problema, né? Mas caso você tenha todos esses Exato. procedimentos, se torna mais fácil. A questão de que em temperatura tal proteína tem que estar armazenada, em que temperatura tal vegetal tem que estar armazenado. Isso difere muito, né? Se você não tiver ali um manual muito bem organizado, fica fácil de se perder. Uhum. E até pra isso que tem os nossos chefes aí pra resolver esse tipo de problema ali. Exatamente. Salve. Até pra se proteger, eu tava pensando aqui, elas estavam falando, eu tava pensando aqui que tem os vigaristas do iFood, né? Dos usuários, né? Sim. Que você entrega 100 pedidos no mesmo dia. 100 Sim. pizzas, né? Que você falou de Sim. queijo. Aí, uma pessoa vem falar que o queijo estava estragado. Que o queijo estava azedo, que estava podre. Aí, tendo todo esse processo e também o histórico ali de, pô, eu tive 100 pedidos no mesmo dia e só ela reclamou. Sim. Você consegue, de certa forma, se proteger caso ela venha a querer ir pra frente com isso. Com Exatamente. certeza, com certeza. Uma possível denúncia já fica comprovado, você não sofre ali os prejuízos de, né, sofrer uma grande fiscalização no seu ambiente de trabalho e tudo. Então, num caso desse, o que eu recomendaria era pede para retirar o produto, vê o que aconteceu, entende com a sua equipe, e aí ficando comprovado que, infelizmente, o consumidor naquele caso não tinha razão, o problema é menor e a gente aí consegue tomar medidas preventivas, né? Exatamente. Bacana, bacana. Caminhando agora para a parte final, né? Certo. Última vez que a gente conversou, vocês comentaram sobre um formato ali de atribuição, alguma coisa que o empresário Sim, paga são as de forma- contribuições contribuição. previdenciárias. Sim, é um assunto bem legal que a gente tá fazendo bastante caso no nosso escritório, né? De conseguir recuperar um dinheiro que foi pago indevidamente pela maior parte dos empresários. O que acontece? A gente tem as contribuições previdenciárias. Essas contribuições, elas estão na folha de pagamento de todo mundo, né? Basicamente contratado CLT, Dos vai funcionários, ter, né? exatamente, Sim. vai ter contribuição previdenciária. Só que, às vezes, por falta de atenção, acaba passando batido e a maior parte dos nossos clientes está pagando contribuição previdenciária sobre valores que não são devidos. E aí a gente está fazendo esse processo de recuperação. A gente consegue até dos últimos 5 anos fazer uma análise e recuperar esses valores que foram pagos indevidamente com correção Selic. Então você pode também, mas eu não quero esse dinheiro, mas você pode pegar e ter uma isenção tributária em relação ao pagamento futuro. Então, O cara fala que não quer esse dinheiro. Eu fiquei não, é pensando. que às vezes Porra. Fiquei pensando, poxa, Às queria vezes não o cliente querer também. prefere já ter um desconto, por questão de organização financeira mesmo, ter um desconto nos próximos tributos e não tirar esse valor, colocar, enfim. Ao invés de ter uma receita, Exatamente. ter desconto no gasto, né? Exatamente. Então a gente pensa, a gente consegue reaver os últimos 30 meses e a partir dali o que estava sendo pago indevidamente não vai mais ser. Então a gente consegue recuperar valores e uma economia futura também, Exatamente. sabe? Verdade, né? Que Sim. isso acontece mais do que vocês imaginam, a gente falando quesito tributário, né, de taxas pagas indevidamente. A gente sabe que somado 5 anos, 30 meses de você pagando algo indevidamente, você vai ter um valor ali considerável para É isso que eu ia reaver. perguntar, se tem a parte de recuperação tributária também, que é tipo... Essas contribuições previdenciárias, na realidade, elas são tributos. Então, o trabalho é exatamente pegar todos esses tributos pagos nos últimos 30 meses, a gente pede a recuperação e a partir dali já não se paga mais. Exatamente. A gente faz esse serviço de recuperação. Então, na prática, na maioria das vezes, os empresários estão pagando a mais. Vocês Isso, vão reaver dos últimos 5 anos. isso, Exatamente. E também para ele passar a pagar o isso. valor justo ali. Exato. A gente consegue ver pela folha de pagamento dele de funcionários
já identifica, e aí é um processo relativamente simples, né? Exatamente. Ah, é um processo simples? Sim, sim. Aham. Ah, legal. Então, questão de, tipo, custo com advogado, né? Vamos Uhum. supor que vai pagar vocês para fazer, Sim. não acaba mesmo assim compensando. Ah, Compensa. compensa, com Porque a certeza. maior parte das empresas está pagando indevidamente. A gente sabe porque passa batido. Uhum. A gente É. tem tanta legislação tributária, até isso é um fato, a legislação tributária brasileira é a mais complexa do mundo, quando a gente fala. Então, se você juntasse todas as nossas leis tributárias num livro, ele provavelmente seria o maior livro do mundo. É muita. Acho que tem um papo desse, né? Acho Tem, que né? Tem existe sim. isso aí, né? Aham. E acho que é mesmo o Que maior livro do tem, mundo. que ganha o Guinness Acho Book, que né, é. de maior livro do mundo. Então, assim, a gente sabe como é complexo. É uma coisa que passa batido por ser pequeno ali no momento, mas que, passado muito tempo, São centavos, né? exatamente, pode gerar um prejuízo pro teu negócio que você não tá conseguindo ver, né? Boa, boa, boa. E agora para Júlia, Sim. sobre sociedade. Vamos colocar Sociedade. aqui. Agora vocês estão falando minha língua, tô na minha área É? aqui. Ela adora. Vamos lá. Qual seria a sua dúvida principal? A gente pode falar de contrato social, acordo de sócios. Vamos falar Eu posso mandar um sócio embora, por exemplo? Poder, você pode. Aí a forma com que você vai fazer isso vai depender da tua organização lá do início, tá? O direito de retirada de sócio, ele escolhendo sair ou você escolhendo mandar ele embora, existe, né? Ninguém fica preso a algum lugar. O que acontece é que dificilmente as pessoas iniciam um negócio pensando no fim dele. E aí, quando chega esse momento, se a gente não tem um bom acordo de sócios prevendo, a gente não tem cláusulas no contrato social que deixem condições para isso, não é sempre, mas na maioria dos casos pode chegar a quebrar a empresa. Uhum. Porque como o sócio vai sair, ele quer ter direito na parte da empresa dele. Se a gente não tem ali, como é que essa empresa vai ser calculada? Vai ser feito um valuation? Desse valuation, a gente vai chegar no valor X. E como é que isso vai ser pago? Pode ser pago em 30 vezes? Vai ter que ser pago à vista? Entendeu? Uhum. E esse sócio que vai sair, ele vai colocar alguém que eu não conheço aqui, porque eu não quero ser sócio de alguém que eu não conheço. Entendeu? Ah, Então, entendi. No caso, se eu for sair da sociedade, eu não posso. Ele pode não querer que eu venda para qualquer pessoa. ele vai ter direito de preferência. Então, você vai, eu tô saindo da sociedade, eu quero vender minha cota à parte. Uhum. Você pode escolher comprar. Agora, se você não escolhe comprar e o Joãozinho escolhe comprar, aí fica difícil. Entendi. Entendeu? Se a gente elabora um bom acordo de sócios desde o início, a gente já consegue prever todas essas implicações, consegue prever quem é responsável pelo quê. Então, aqui o Lucas é responsável por convidar o pessoal, o Johnny é responsável por montar o roteiro, e assim, Apresentação. apresentação. E assim a gente define responsabilidade, define limite. Tende a organizar bem a casa e fazer com que ela cresça, assim, com bastante segurança, sabe? Exatamente. Você ter um sócio é a mesma coisa de você ter um casamento, né? Não tem diferença. Um sócio é um casamento. Uhum. Só que a gente tem que pensar muito bem em como vai terminar. Diferente de um relacionamento amoroso que a maioria das pessoas não quer pensar nisso no início. Uhum. Na sociedade, é a primeira coisa que você tem que pensar. E se caso der errado? Uhum. Qual medida que vai ser tomada? Realmente, eu acho que dos maiores problemas que a gente vê no mercado acontecendo é a galera que fala, vamos abrir tal coisa? Dois vamos. amigos, Dois amigos, Ou daí, casal, né? Casal. Sim. casal. daí termina, sei lá, se separam ou, né, Aham. termina sendo não amigos e um devendo pro outro, enfim, Exatamente. estraga a amizade, estraga, Uhum. enfim, porque a gente sabe que dinheiro, né, Com a certeza. falta dele pode estragar bastante coisa, Exatamente. né? Ou às vezes prejudica o negócio de forma proposital. Então, Uhum. o acordo de sócios vai prever toda essa questão, até medidas que devem ser adotadas para tentar resolver Uhum. antes de ter um término efetivo da sociedade. Então a sim, com recomendação é, certeza. antes de começar, pensar no fim. Exatamente. Sempre que você vai entrar num negócio, você necessariamente precisa conseguir sair dele.
É aquela questão até que sempre dizem, para você vai ler um contrato, você precisa ver como você sai. E na sociedade não é diferente. Seja entre irmãos, seja com amigos, seja com marido. Falar do fim é sempre ruim, mas é muito melhor você chegar nessa situação muito bem amparado. Uhum. Porque às vezes até evita que aconteça, sabe? Se eu tiver ali uma disposição que vai ser feita de tal e tal e tal forma, vai ter uma mediação. Puxa, eu sou sócia de 50%, ela é sócia de 50%. E se a gente chegar no impasse? O voto é igual. Uhum. Exatamente. E aí, como é que vai fazer? Ah, não, aí, a depender da área, tal sócio define. A depender da questão, chama-se um mediador. E aí, com essas disposições, a sociedade, ela tende a durar mais, porque você consegue resolver os conflitos que, muito provavelmente, determinariam seu fim de maneira antecipada. Exatamente. É uma segurança para que o teu negócio caminhe sempre na melhor forma possível, né? Isso até para quem começa empreendendo em casa, com pouco investimento ali, Sim, mesmo que não sim. contrate um advogado, Sim. consegue pelo menos ter esse tipo de acordo antes de começar, né? Tendo um sócio, é muito importante pensar em talvez juntar, conversar, ser muito aberto, fazer putz, eu não tenho dinheiro ainda para contratar um advogado. Faça um documento que posteriormente, claro que não vai ter a validade jurídica de um acordo de sócio, mas pode se valer de alguma coisa. Coloquem isso como uma prioridade, porque, gente, faz muita diferença. Assim, em sociedades familiares, isso, nossa, salva relações entre filhos e pais, enfim. Então, é bem importante mesmo. Eu tava pensando aqui numa situação, a gente falou, às vezes você não tem dinheiro para contratar um advogado inicialmente. Só a gente tem que cuidar com inteligência artificial nessa utilização. Advogado GPT. Isso A aí. gente tem um sério problema em tanto elaboração de contratos, porque na hora de fechar um negócio, todo mundo tá naquela Exato. ansiedade de Uhum. querer fechar o teu contrato e que tudo aconteça, e não pensa na consequência daquele contrato que está sendo fechado e, às vezes, feito por uma inteligência artificial. Eu brinco só que o ChatGPT ele não tem alma, né? Então, ele não vai se atentar às peculiaridades daquela relação. Ele não vai sentar com você e vai ouvir quais são teus medos. Ainda não, né? Qual que é? Ainda Ainda não. não. Exatamente. Quais são os teus planos? Qual que é a tua meta de faturamento para daqui a um ano? Como é que a tua sociedade vai acompanhar esse teu crescimento? Então, Como que é essa pessoa que você tem como sócio? Qual é a relação de vocês? Então, tudo isso implica. Implica na hora de você fazer um contrato, de você fazer um acordo de sócios, de você assinar um contrato. Então, é bem importante. Acontece muito, né? Assim, você tá combinando, assim, você, né, na emoção você abre o negócio, sim. só que daí, sei lá, um ano depois você percebe que aquele sócio trabalha menos, só eu tô trabalhando. Isso daí sim. tem muito, não tem? Muito. A gente ouve bastante também, né? Aí que a gente diz para definir responsabilidades. Cada sócio vai ter sua responsabilidade. Aí, depois, ainda mais em sociedade 50-50, você trabalhou, não trabalhou o mês todo, mas vai chegar no final do mês, você vai receber os teus 50% de lucro, né? Agora, se a gente tem um acordo de sócios mais bem definido, pode ser que haja uma disposição em contrário. Exatamente. Por isso a importância de não utilizar o chat GPT para fazer esse tipo de documento. Tô, né? Quem nunca, né? Quem Não, nunca, né? a inteligência artificial, ela veio para nos ajudar, ela tem que ser usada mesmo, mas dentro de um limite, né? A gente tem que saber. Né? Isso, de Exatamente. forma auxiliar. Principalmente quando a gente fala em meio jurídico, a quantidade de gente que acha que está bem assessorada com contratação com contratos feitos por IA é muito grande. Então, a gente tem uma preocupação em analisar e ver que risco o nosso cliente está sofrendo com isso. Porque, às vezes, ele não sabe, a outra parte não sabe que o contrato foi feito com IA, e, às vezes, prevê legislação que nem não está em vigência. Como que uma pessoa que não tem um certo conhecimento legislativo vai verificar essa situação? Às vezes, esse contrato não vai ter validade jurídica. Então, é um problema bem sério.
E até quando você recebe um contrato para assinar, você joga lá no GPT para tipo assim, ó, Aham. Quais riscos estou quais correndo? isso? É. Não, É. isso. Tá de boa eu assinar? Aham. E às vezes ele é tendencioso para um lado incorreto, tá? Tem toda essa análise. Já aconteceu comigo de elaborar contrato para um cliente nosso. É um contrato padrão de mercado. E a outra parte começou a responder: ah, não, essa cláusula era abusiva. Como assim abusiva? Aí copiou a resposta do Chat GPT, GPT. mandou. Falei, não, mas é que previa multa. Um contrato que prevê multa é uma coisa extremamente normal. Normal. Mas segundo o GPT, é abusividade contratual. Então, assim, aí eu falei, qual a sugestão? Aí a pessoa responde, não, a sugestão é um acordo verbal, que você fale e dê uma anotação verbal. Eu falei, gente, mas a gente não tá na escolinha, né? Então, assim, não tem como dar esse tipo de coisa num contrato que envolve valores de quantia bem grande. Então, sim, tem que tomar Você cuidado. tá falando com uma advogada. É complicado, mas assim, na medida certa, a gente consegue utilizá-la sem nenhum malefício. Uhum. Sim. Só é importante realmente Tomar cuidado tomar mesmo, né? um cuidadinho. Isso mesmo. E última pergunta para vocês. Vamos lá. O que vocês recomendam, né, novamente para aquele casal ou cara sozinho que está Certo. começando a empreender? Vocês sabem que no mundo delivery tem muitas pessoas que começam em casa, com pouco Sim. investimento, pouco conhecimento até. Sim. Qual ou quais conselhos você deixa para essa pessoa? Certo. Eu sou do entendimento, e aí é uma questão super pessoal mesmo, de que trabalha e depois se organiza. Vamos vender e aí depois a gente organiza. Mas tem pontos iniciais que precisam ser feitos. Então, faz um bom contrato social, pede ajuda do chat se for preciso. Sabe? Pega modelos da internet, entende o que aquilo significa. Eu não consegui entender. Pede ajuda para alguém que entenda, seja sincero, olha, eu tô começando agora, ainda não tenho dinheiro, não precisa, peço para um advogado, não quero que você faça um contrato para mim, mas tem alguma coisa de muito errado aqui? Exatamente. Se alguém chega para hoje no meu escritório fazendo isso, eu de bom grado com certeza aconselharia. Entendeu? Agora, um acordo de sócio já de fato é algo um pouquinho mais elaborado, mas tenha em mente, tenha escrito o que você quer daquilo. Se você tem um sócio, quais são as responsabilidades? Uhum. Então, é claro que ninguém vai começar no teu cenário com dinheiro para gastar com sócio, com isso, enfim, a gente sabe que é caro. Mas se a gente consegue deixar minimamente, como eu posso dizer, premeditado assim, Uhum. sabendo de forma muito clara aquilo que você quer, certamente a gente já tem o meio do caminho. Porque Uhum. assim que vendeu, faturou, tá na hora de organizar, a gente não vai pegar o negócio assim, ó. Às Sai vezes. catando cavaco ali, né? E às vezes não tem mais o que fazer. Chegou numa situação que não tem mais o que fazer. Mas então acho que esse seria o meu conselho principal. Sociedade entre marido e mulher, gente, conversem sobre o fim. Não precisa ser o fim do relacionamento, pode ser o fim da sociedade só. Mas tenham essa maturidade de entender que um negócio pode chegar ao fim sem que isso implique no teu divórcio. Uhum. Mas vai ser muito mais fácil se vocês já tiverem regras Uhum. pré-estabelecidas. Então, eu acredito que a gente tendo um início mais bem pensado, tendo conversas difíceis, a gente tem chance de não sofrer tanto depois. Muito legal. Exatamente. Eu acho que tem muito mais chance de ter uma separação ali da sociedade sem divórcio Com do que um certeza. divórcio sem a separação, né? Ah, Sim. sim, com certeza. Então faz total sentido. Mesmo que todo mundo, ninguém quer se divorciar, mas Com certeza. né, sobre a empresa ali, às vezes os dois vão querer seguir um caminho diferente, questão profissional. Sim. Se tiver tudo de acordo, fica mais fácil. E aí a gente entra até naquele papo de inteligência emocional para lidar, para não reagir na hora da emoção, porque Uhum. você envolveu tua relação pessoal ali, fica um pouco mais difícil. Mas nem sempre porque é difícil precisa significar o término de algo, né? A sociedade às vezes está indo muito bem, teu casamento não. Uhum. Então deixa a sociedade andar. E aí, certamente, há mecanismos para que isso aconteça de forma saudável.
Legal. Eu acho que é maturidade mesmo, porque É, se você abre uma empresa hoje, estatisticamente ela vai falir em 5 anos. Né? sim. Então, Sim. 80%, não é? O número que tem no Brasil? 80% das É, empresas falem, aham, declaram falência dentro de 5 anos. Uhum. sim. Então, estatisticamente, não é para dar certo. Então, tipo assim, não faz mal algum você pensar no fim. Exato, com certeza. Na verdade, faz muito bem. Tem um livro que eu gosto muito que se chama O Mito do Empreendedor. Ele é ótimo e ele também trata sobre isso, sabe? Então, se alguém quiser, é uma ótima recomendação. Todo mundo deveria ler esse livro. Mesmo se você é empresário, se você pensa em empreender um dia, são várias lições, vários tapas na cara que você vai levar antes de começar o seu negócio. E eu falo isso porque ele usa como analogia para os 3 primeiros capítulos, um restaurante. Uhum. Então ele legal. traz, É bem legal. é bem legal mesmo. Pode ser uma boa recomendação para o pessoal. Boa. Quer deixar um recado também? Final? Caso tenham interesse em nos seguir, né, nas redes sociais, nosso escritório é Santório Vinhesque. Nós postamos conteúdo com bastante frequência e estamos lá disponíveis a ajudar vocês no que for necessário. Aí a gente também disponibilizou aqui com os meninos a cartilha que a gente comentou sobre a metodologia Prato. E qualquer dúvida, por favor, nos contatem. Estamos aqui para esclarecer todas elas. Exatamente. Vocês atendem no Instagram pessoal também? Querem passar? Sim. Podem deixar. O meu é Leti_Santoro. E o meu é julia.vinhesque. Legal. Acompanhem as meninas lá. Como elas disseram aqui, elas disponibilizaram uma apresentação muito bonita sobre o método Prato, metodologia Prato ou método Prato? Tanto faz. pode Método Prato, uma forma de você contratar evitando certos riscos que dá para você evitar e sem gastar fortunas com isso. E para quem quiser me acompanhar também, Lucas Takahara no Instagram e no YouTube. Perfil aqui do Delivery Negócios, no YouTube e no Instagram também. Se você ainda não se inscreveu, não sei o que vocês estão fazendo até agora, sem se inscrever. Vendo o povo bonito. E vai chegar aquele processinho se não se inscrever, né? Já Sexta-feira. foi avisado. Essa sexta. Essa sexta. Boa. Então se inscreva no canal, porque a gente precisa disso para crescer o canal também. A gente tem meta aqui. Curta o vídeo, comentem. Engajem. Se você assistiu até aqui é porque você gostou do conteúdo e que você está disposto a crescer o seu delivery. Então, eu vou deixar o meu formulário aqui também para você se cadastrar. Minha equipe vai entrar em contato e vai te dar uma consultoria gratuita para você melhorar o seu marketing e vender mais no seu delivery. Beleza? Perfeito. Para quem quiser me acompanhar, é só seguir no Instagram Johnny Takahara. Lá eu posto conteúdos diariamente para melhorar suas vendas no iFood. Vai ser sem romantizar erros, então, né, talvez você siga e já dessiga na hora, porque tem bastante mensagem forte lá, mas que é necessário, assim como as meninas. Como é que se fala? Como é que falam? Se for manso não aguenta, né? Manso não aguenta. Pesado. E para quem é da região de Curitiba, né? Curitiba é região metropolitana, Rocket Express aí para terceirizar sua frota e correr menos riscos judiciais, que falam, Isso aí, jurídicos, né? exatamente. Jurídicos. Boa. Muito obrigado pela presença de vocês. Obrigada. A gente que Vocês, agradece. Conforme o decorrer da guerra aí, a gente chame mais vezes para vocês virem. Teremos Será um cenas de prazer. próximos capítulos. Vai ter sim. Sim. Vamos Perfeito. esperar os próximos capítulos. E aqui o episódio do podcast vai ficando por aqui também. E até o próximo episódio. Um grande abraço. Tchau, Valeu. tchau. Valeu.